Será que Ticino é pobre? A Suíça dispensa apresentações. Provavelmente quando tu pensa nela, tu lembra de coisas como Rolex, Victorinox, UBS, Lindt, Fundu, Zipper, LSD. Tô brincando, talvez as duas últimas tu não tenha pensado. Mas o que importa é que quando esse país incrível vem na nossa mente, é muito difícil a gente pensar em pobreza. Contudo, não é raro nós nos depararmos com notícias como, por exemplo, essa daqui, ou pessoas fazendo questionamentos como, por exemplo, esse daqui. E será que o sul da Suíça, falando especificamente de Ticino, é pobre? Eu moro aqui e nesse vídeo eu vou te responder essa pergunta. Na verdade, eu vou responder as verdadeiras perguntas por trás desse questionamento e para isso eu te trouxe na belíssima cidade de Locarno. De acordo com o levantamento de 2022, o cantão de Ticino teve um GRDP, que é como se fosse um PIB regional, de 36 bilhões de francos suíços. Isso é 5 vezes o PIB de Liechtenstein e mais da metade do PIB do Uruguai, sendo que o Uruguai é um país com território 60 vezes maior do que o território de Ticino. O PIB de Ticino também é maior do que o de cantões famosos, como por exemplo de Zug, Schwyz, Valais, até mesmo Grisons, acredite se quiser, além de vários outros. Na verdade, além da maioria, porque o PIB de Ticino é o 8º maior de toda a Suíça, sendo que a Suíça tem 26 cantões. Mas aí tu deve estar se perguntando, e o per capita? Bom, quando a gente bota o cantão italiano em termos de per capita, ele fica em 6º lugar da Suíça, sendo esse valor de 102 mil francos por pessoa. O cantão de Zurique, por exemplo, vem logo a seguir em 4º lugar. Mas, para eu responder se o cantão de Ticino é pobre ou não, eu não precisaria comparar ele com outros cantões, na verdade. Eu só fiz isso por curiosidade mesmo. Mas vamos fazer um exercício aqui. Vamos supor que Ticino fosse um país. Se a gente comparar o GRDP per capita de Ticino, Ticino estaria em 5º lugar do mundo, estando inclusive à frente da própria Suíça. O GDP per capita, nesse caso aqui específico, GRDP per capita, ou como tu deve conhecer, PIB per capita, é um indicador muito difundido e um dos mais utilizados para medir a riqueza de um país. Isso porque ele pega países extremamente populosos, que têm um PIB muito grande, e coloca a nível de comparação com países menores, como por exemplo Suíça, Liechtenstein, Uruguai. Porém, ele esconde sim alguns fatores, como por exemplo indivíduos ultra ricos, porque num país onde tu tem indivíduos ultra ricos, é claro que o PIB per capita também vai ser elevado, ainda que a mediana seja menor do que a média. E caso tu não saiba, a mediana é como se fosse uma média, explicando de forma simbólica aqui, na qual as pontas têm um peso menor. Então, dados que destoam muito da própria média são levados menos em consideração, tem um peso menor. Mas ainda assim, ele é um dos indicadores mais utilizados para esse tipo de análise. Porém, tem algumas outras coisas que a gente pode avaliar antes da gente dar o nosso veredito aqui. Mas e se nós usarmos o IDH? Caso tu não conheça, o IDH, chamado de Índice de Desenvolvimento Humano, é um indicador que usa diversos outros fatores, além de fatores puramente econômicos. De acordo com o levantamento de 2022, Ticino se encontra em 3º lugar quando comparado com as demais regiões aqui da Suíça nesse indicador. Acima dele só temos a região de Zurique e a região do Lago de Geneva, sendo que o índice de Ticino é de 0,964. E olha isso, ele é ligeiramente maior do que o próprio IDH da Dinamarca, que em 2023 era de 0,962. Nesse contexto, de novo, se Ticino fosse um país, ele estaria em 4º lugar do mundo, estando logo atrás da própria Suíça. Eu te mostrei vários dados e rankings e eu acredito que tenha ficado mais do que claro que não, Ticino não é pobre. Na verdade, Ticino é extremamente rico como região. Mas será que é esse o questionamento que veio na tua mente quando tu leu o título do vídeo? Eu acho que na verdade o que nós realmente queremos saber aqui são algumas outras coisas, como por exemplo, existem pessoas pobres em Ticino? Os salários de Ticino são altos? Ticino está para trás em termos de inovação? É alta a criminalidade aqui em Ticino? As pessoas vivem uma boa vida aqui e talvez a que eu considero a mais importante de todas. A vida é feliz aqui? O problema dessas perguntas, como tu deve imaginar, é que elas são bastante subjetivas, principalmente as duas últimas. Então saiba que tem bastante opinião inserida aqui. De acordo com uma notícia da SWI, 1 em cada 4 pessoas aqui em Ticino correm o risco de pobreza. Mas, calma lá, que pobreza aqui não significa tu ser sem teto ou tu não conseguir viver.
Não é a mesma coisa que no Brasil. Aqui, pobreza é tu receber uma renda mensal de menos de 2.500 francos. Mas eu acho importante trazer aqui que a situação é a mesma para a região do Lago de Geneva, por exemplo. Mas no restante da Suíça, como em Zurique e Zug, essa taxa cai para uma pessoa a cada 7. Então, mesmo comparando com o restante da Suíça, não é como se destoasse absurdamente. E eu trago aqui a opinião do professor de economia Christian Marazzi, que, segundo ele, uma das principais causas desse aumento dessa taxa é a forma como nós percebemos a pobreza e, principalmente, o quanto as pessoas têm falado mais sobre esse assunto. E o que eu posso contribuir aqui com a minha visão pessoal, de quem inclusive já conversou com pessoas nativas daqui, que tiveram que passar pela situação de ir naqueles centros onde elas ganham compras de graça, porque elas não tinham a capacidade de fazer as próprias compras ali, né? É que a pobreza que eles chamam aqui na Suíça não é a mesma coisa que a gente tem no Brasil. A qualidade de vida de alguém considerado pobre aqui na Suíça é infinitas vezes melhor do que de alguém considerado pobre no Brasil. É só tu comparar o que tu consegue pagar e comprar aqui na Suíça com 2.500 francos versus o que tu consegue comprar no Brasil com o que é considerado um salário de linha de pobreza. Fora isso, quando eu ando pelas ruas aqui de Ticino, em lugares menos afortunados, que não é o caso aqui nesse momento, né, porque a gente está na frente da Butcher, que é uma joalheria muito famosa, e a gente está aqui no local, num lugar muito bem cuidado, mas quando a gente está nesses lugares tipo menos afortunados, eles ainda assim não são lugares que tu vai ver tipo pessoas em situação de rua ou pessoas que estão ali mendigando ou que não têm teto, sabe? É muito diferente, como eu falei antes, é muito diferente do que é a pobreza no Brasil. E algo intimamente relacionado com isso aqui em Ticino é o salário. Será que ele é alto? De acordo com o escritório de estatística da Federação da Suíça, ou seja, um órgão oficial, a mediana e não a média do salário aqui é de 5.184 francos por mês. A mais baixa da Suíça. Mas será que ele é um salário ruim para cá? Bom, isso aí já é assunto para um outro vídeo, porque eu teria que falar mais sobre custo de vida para responder essa pergunta. Mas não, ele não é. E quem é membro aqui do canal sabe do que eu estou falando, porque eu acabei de postar um vídeo lá para eles, no qual eu falo um pouco sobre o primeiro salário aqui na Suíça, como tu deveria calcular, quanto tu deveria pedir, e a gente entra ali um pouco sobre custo de vida, e lá fica muito claro que esse, por exemplo, é um valor relativamente bacana para tu morar aqui. Em certas condições, é claro. Mas isso não responde tudo. A gente também quer saber como é que está a oferta de trabalho, mesmo que o salário aqui em Ticino fosse incrível. Mas e se tu não tem vagas o suficiente? Aí só algumas pessoas não têm um salário incrível. Por isso, a gente pode dar uma olhada num outro indicador chamado de taxa de emprego, que não é a mesma coisa que taxa de desemprego. Mas falando da taxa de emprego, a taxa de emprego aqui em Ticino é de 50,96%. A mais baixa da Suíça de novo. Mas calma, porque depois que eu te der alguns dados vai ficar mais claro por que isso. O cálculo para tu encontrar essa taxa é feito da seguinte forma. Tu pega pessoas com mais de 15 anos que trabalham e tu divide pelo número do total de pessoas com mais de 15 anos. E Ticino é o terceiro cantão na Suíça com o maior número de idosos. Ou seja, é muito claro por que apenas 50% da população aqui de Ticino com mais de 15 anos trabalha. Então, esse indicador, infelizmente, não é tão útil para a gente responder essa nossa pergunta, né? Assim parece que Ticino é o pior de todos em relação à oferta de trabalho. Portanto, o indicador que a gente está procurando é, na verdade, a taxa de desemprego. A gente quer ver quais são os cantões que têm o maior número de pessoas procurando emprego e que não estão encontrando. Será que Ticino é um desses cantões? E veja só, Ticino, nesse critério, está entre os últimos cantões também. Porém, isso é uma coisa positiva, porque aqui os primeiros têm uma taxa de desemprego mais alta. A taxa de desemprego aqui do cantão de Ticino é de 2,7%, o que é muito baixo. Para tu ter uma noção, o cantão que está em primeiro lugar tem uma taxa de desemprego de 4,8%, e é o cantão de Jura. E aí tu deve estar se perguntando, tá, e Zurique e Zug, como é que tá a taxa de desemprego nesses cantões, que tendem a ser os mais badalados em termos de emprego, né? Tanto Zug quanto Zurique têm uma taxa de desemprego de 2,6%. Ou seja, o desemprego de Ticino, Zug e Zurique são praticamente os mesmos. E aí, se tu conhece um pouco mais sobre Ticino, tu deve estar se perguntando, mas então por que os filhos dos titineses vão tanto para Zurique e para Zug trabalhar, mais para aquela região norte do país? A resposta, como tu deve ter percebido avaliando os fatos aqui, é que o salário nessas localidades é maior. Então, por conta disso, esse pessoal vai para o norte.
Mas em termos de inovação, é comum a gente olhar para Ticino e achar que ele é um cantão que ficou parado no tempo, que perdeu muitas indústrias. E pode até ser, a parte de perder muitas indústrias. Mas isso é comum em países desenvolvidos. Eles migram de manufatura e indústria para, normalmente, serviços e produtos mais especializados. Como, por exemplo, o teu Rolex ou o teu canivetezinho ali do Victorinox, que hoje talvez não seria um produto tão especializado, o canivete do Victorinox. Mas, por exemplo, te dando um exemplo prático. Aqui em Ticino, antigamente, existiam fábricas de tecelagem de seda. E como tu deve imaginar, hoje, tendo que pagar salários de Suíça, pagar um aluguel para a fábrica em valor de franco suíço e ter que competir em preço com a China, que é a maior produtora de seda, é simplesmente inviável. Então, essas empresas simplesmente não tinham como competir. E conforme a Suíça foi se desenvolvendo, ela naturalmente foi migrando para produção de produtos mais especializados, serviços mais especializados também, como área de TI, setor bancário, e com Ticino não foi diferente. O fato dessas fábricas terem fechado não é um motivo de tristeza. Na verdade, muitas outras oportunidades melhores foram criadas. Se antes o cara tinha que ficar lá no moinho mexendo, fazendo trabalho manual para fazer as coisas, hoje o cara está no escritório aqui em Locarno, faz alguma coisinha ali no computador e vai tomar um banho no lago depois. Claro, estou exagerando aqui um pouco. Inclusive, já que a gente já está falando sobre esse tema, a Suíça é um grande hub de commodities. Por exemplo, uma marca que eu gosto muito, que eu já fiz até aquele shorts sobre ela, a Kiko Doro. O que eles fazem? Eles simplesmente compram café de excelente qualidade, embalam e revendem. E isso não é só com café. A Suíça, ela é muito boa em comprar commodities de boa qualidade, colocar o selo de Suíça, colocar ali, basicamente, a credibilidade da marca suíça nesses produtos, embalar eles e revender por um preço mais caro. Isso é claro quando as empresas não compram essas commodities, esses produtos mais brutos e botam um valor agregado ali, né? Como, por exemplo, a Lindt comprando cacau e fazendo chocolate. Ou a Pump, que é uma empresa muito famosa aqui de refino de ouro e metais preciosos, comprando ouro da África, ouro bruto, e refinando esse ouro para 999,9. Mas voltando para Ticino, eu respiro inovação e tecnologia. E tu pode confiar em mim quando eu te digo que Ticino é sim inovativo e tecnológico. E olha que interessante, ele está em primeiro lugar no ranking de pequenas e médias empresas a introduzirem produtos e processos inovativos aqui na Suíça. Além de estar em segundo lugar como cantão com o maior registro de trademarks. Ademais, o Regional Innovation Scoreboard ranqueou o Ticino entre os 10 melhores sistemas de inovação da Europa. E agora eu vou falar de criminalidade. Mas antes de eu falar de criminalidade, teve um comentário esses dias em algum dos últimos vídeos que me chamou muita atenção. A pessoa estava me corrigindo porque eu estava falando Ticino errado. Porque Ticino, se tu não sabe, se escreve T-I-C-I-N-O. Só que não se lê Ticino, se fala Ticino, porque em italiano aquele CI tem som de T, então é Ticino. Então fica a dica para ti que está vindo para cá ou está viajando e quer saber como falar Ticino da forma correta. E a criminalidade? Bom, como tu deve estar percebendo nesse exato momento, agora é 9h30 da noite. Eu sei que não parece por causa do sol e tal, porque é verão, mas é 9h30 da noite e a gente está aqui numa praça pública, num centro urbano relativamente grande de Ticino, e como tu pode ver, a gente está totalmente despreocupado. Eu tô aqui com corrente de prata, coisinha de prata aqui, meu celular. A Bruna tá com o celular dela ali, eu tô com o microfone que também não é barato. E a gente não tá com nenhuma preocupação, pra falar bem a verdade. A gente tá aqui, tipo, quando a gente parar de gravar o vídeo, a gente vai voltar pra casa. A chance de acontecer alguma coisa é simplesmente negligenciável. Falando um pouco sobre dados. Ticino é mais seguro do que cantões mais urbanizados, como por exemplo Zurique, Basel, Geneva. Mas eu não posso dizer que eu nunca presenciei nada. Ou melhor, a gente. Uma vez a gente estava lá no nosso apartamento e a gente viu 2 caras serem presos ali na frente do nosso apartamento. E tipo assim, tinha uns 2 carros da polícia, os caras foram lá, enquadraram eles, começaram a revistar tudo. Foi bem engraçado até, na verdade, mas isso aí é história para outro vídeo, porque senão vai ficar muito longo esse vídeo aqui. E tem mais 2 situações aqui para compartilhar contigo, só que uma foi em Grisons, então não entra nesse vídeo, porque esse vídeo a gente tá falando sobre Ticino, né? Mas a segunda situação que aconteceu aqui em Ticino foi uma vez no trem, onde a gente tá pegando o trem para ir pro aeroporto e tinha um cara lá, um magrão, que ele não tinha pago
a passagem. E aí tinha a mulher do trem lá e pediu a passagem dele e o cara começou a gritar com ela, chamar ela de vários nomes feios. E tinha outros caras ali junto com essa mulher. Tinha mais ou menos, acho que tinha mais uns 2 caras ali que pediam um ticket também. Na hora que a gente tava ali presenciando aquilo, eu fiquei meio decepcionado que eles não fizeram nada. Porém, logo em seguida, quando a gente chegou na estação de Lugano, aí entrou, tipo assim, acho que uns 2 policiais de cada lado do vagão, foram lá, pegaram um cara e prenderam um cara, ou não lembro o que aconteceu direito. Mas eu lembro que eu ouvi, por exemplo, a mulher, atendente ali do trem, falando com a polícia, e eu lembro que eu ouvi ela falando que ela queria prestar queixa. Então, provavelmente, o cara deve ter se dado bem mal, né? Então, não é como se não acontecesse nada, mas pelo menos quando acontece, a polícia tá ali, faz o trabalho deles. Por exemplo, quando eu falei ali que os caras foram presos na frente da minha casa, mas tipo, pô, os caras estão usando preso na frente da minha casa. Não é como se tivesse acontecido um assalto na frente da minha casa. O que é muito diferente das coisas que eu vivenciei no Brasil. No Brasil, na rua onde eu morava, ali na minha casa, eu vi um cara de bicicleta sacando um revólver e assaltando uma guria que tava saindo, sei lá, da escola ou de algum lugar com a mochila. E o cara foi lá, assaltou ela e foi embora e ficou por isso. Eu acho absurdamente revoltante ser dessa forma, né? Infelizmente aqui na Suíça não é assim. Então, mesmo que talvez tenha alguma criminalidade, talvez se tu deixar tua bike desacorrentada, pode ser que alguém roube, ou se a minha carteira cair aqui, pode ser que alguém roube ao invés de me devolver. Aliás, falando sobre essa questão de criminalidade e tudo, eu tava lembrando, inclusive, que na área de membros, na plataforma que a gente libera para quem é membro aqui do canal, a gente publicou uma notícia sobre uma mulher que trabalhava num banco em Friburgo, que é um dos cantões aqui da Suíça, e ela roubou centenas de milhares de francos do banco. As 2 últimas questões sobre as pessoas viverem ou não uma boa vida aqui, ou terem uma vida feliz aqui, eu resolvi responder em conjunto agora. E a resposta, claro, é que depende. Eu vivo muito feliz aqui. Contudo, eu sei que isso aqui não é uma vida para todo mundo. Eu sei que em Ticino a vida tende a ser mais rural e que nem todas as pessoas gostam disso. Se tu não estiver numa cidade maior aqui de Ticino, como por exemplo em Locarno, onde nós estávamos, ou Bellinzona, Lugano, é bem provável que a tua vida vai ser bem mais tranquila. Aquela coisa de tu conhecer as pessoas na tua volta, ver as mesmas pessoas passando pelos mesmos lugares, nos mesmos horários, muitas vezes inclusive estando rodeado de natureza aqui na volta, mesmo estando numa cidade maior. E esse é o tipo de coisa que eu aprecio morando num lugar como esse. E eu sei que a Bruna também aprecia muito, até porque a Bruna, por exemplo, ela já morava no interior antes e ela gostava bastante. Depois, quando ela se mudou para Porto Alegre, ela estranhou um pouco, né, porque era uma cidade maior. Aqui, quando é fim de semana, muitas vezes a gente vai nos Alpes fazer umas caminhadas alpinas, o que é muito cansativo, mas é muito legal. Às vezes a gente vai nos lagos, quando tá muito quente, que nem tá nesse exato momento. A gente vai nos lagos, toma um banho lá, consegue nadar, andar de stand-up, mergulhar. Mas tem gente que não gosta muito desse tipo de vida, gosta de uma vida mais movimentada, de estar sempre escutando barulho, sempre estar tendo movimento. E eu sei que talvez se tu não é assim pode parecer estranho, eu também não sou assim, mas eu conheço pessoas muito próximas minhas que são assim, que se tá muito quieto, se tá muito silencioso, se a pessoa tá se sentindo um pouco sozinha, a pessoa começa a se sentir mal, não acha aquilo tão agradável. Eu e a Bruna, tempos atrás, a gente estava numa cidade muito grande na Geórgia, nos Estados Unidos. Era uma vibe completamente diferente do que é aqui na Suíça, por exemplo. Eu diria que essa cidade, inclusive, uma vibe bem diferente da Suíça no geral. Zurique parece uma vila perto daquela cidade que tinha lá nos Estados Unidos. Enfim, então, nesse sentido, Ticino talvez não seja para ti. Se tu é uma pessoa que gosta mais de movimento, talvez tu esteja buscando uma coisa mais parecida com Zurique, Geneva, Basel, Berne. São cidades bem maiores, cidades que têm bastante evento acontecendo, mas para mim tem algo muito especial em morar aqui no meio das montanhas que soma bastante nessa equação. E se tu tá me vendo aqui pela primeira vez, tá pensando em se mudar para a Suíça, ou talvez não, talvez tu só esteja cansado do Brasil e não sabe para onde ir, eu te convido a se inscrever aqui no canal para tu conhecer mais sobre esse país que eu considero incrível. Por outro lado, se tu tá me vendo aqui há mais tempo, já tá com essa ideia mais maturada na tua cabeça, tem passaporte europeu, eu te convido a se tornar membro aqui do canal. Eu te garanto que esse investimento que tu vai fazer vai ser ínfimo perto do valor que tu vai receber por lá. No mais, se tu achou esse vídeo legal, curte ele, se inscreve no canal e eu te vejo no próximo. Valeu!